Boa noite, família Evangelizar. Vamos juntos conhecer a palavra de Deus. É com muita alegria que estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Separe a Bíblia, caderno e caneta para anotar. Eu quero também acolher todos vocês que nos acompanham aqui na região sul, região sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, que vocês possam agora mergulhar na palavra de Deus. Passo agora para o Dom José Antônio Peruso. Muito obrigado, William. Quero saudá-lo. Também a equipe de colaboradores, o trio. Esses três já fazem parte dos meus programas semanais. Sempre eles têm que me suportar e eu também os vejo aqui, sempre simpáticos, grandes colaboradores da evangelização, aqui no Santuário em Curitiba, Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. O William também, eu nem recordo mais, mas já faz tempo que trabalhamos juntos, hein? Faz um tempinho, né? Formamos uma equipe de colaboradores, junto com toda a equipe de todos os cinegrafistas, pessoal da produção, a equipe técnica. Eu fico cada vez mais impressionado com o grande número, quanta competência, quanta arte é necessária para fazer a televisão. E quantos custos, é impressionante. Eu acompanho as contas aqui da TV Evangelizar, encontro muita limpidez, até especialistas avaliam. Há um esforço muito grande de ser corretos, transparentes. Tudo porque a evangelização merece o melhor. Então a equipe, a competência administrativa, a limpidez para dar evidência ao Evangelho e à verdade de Jesus Cristo. Minha gente, por isso, quando convidado a participar também com sua ajuda, não é porque se quer acumular. Há tantas contas e temos mais canais para abrir em outros lugares do Brasil, mas isso não se faz apenas com sorrisos e boa vontade, é preciso também a participação. E eu agradeço pela sensibilidade que a TV Evangelizar encontra. Estava esquecendo, da outra vez eu esqueci os últimos 2 programas. Nossa equipe de linguagem, tradutores em linguagem de Libras, lá está a Tere. Dias atrás encontrei-me com alguns deficientes auditivos que querem conhecer a palavra. É comovente. Eles vêm aqui porque os amam. Destas coisas, ou coisas que só o Evangelho explica. Vamos lá, minha gente, a palavra para hoje. Estão vendo aqui, conhecendo a palavra, a cura do cego de nascença. Desta vez, 3, cura do cego de nascença, número 3. Hoje vamos concluir neste programa o capítulo 9 de João. Você talvez tenha estranhado, mas como se demora com este Evangelho de João? Verdade. Mas aqui, se as coisas forem mal explicadas, o Evangelho de João permaneceria um enigma. É preciso explicar com vagar, às vezes até repetir, porque o próprio evangelista também repete muitas vezes o mesmo tema, para que o seu leitor adira não apenas a um espetáculo religioso e a um grande homem capaz de prodígios extraordinários, mas compreenda qual é o modo de Jesus ter revelado o Pai, revelador do Pai, revelador do amor de Deus Pai. E isso requer um linguajar e também uma apresentação paciente. Hoje, João 9, 24 a 37. É a terceira parte. Poderemos ir até 41 para ir até o final do capítulo 9. Seu tempo, se conseguirmos, iremos até lá. Vai, William, 9, 24. Só quero recordar,
Ainda é o diálogo dos fariseus com aquele cego de nascença. A história foi longe, até que se explicitou claramente. Uns não aceitavam Jesus, os fariseus e toda a sua equipe. Mas quem quer aceitar, basta ouvir o testemunho de quem foi por ele agraciado. Vai lá, meninão. Chamaram então a segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Disseram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvirdes. Por que quereis ouvir novamente? Por acaso quereis também tornar-vos seus discípulos? Injuriaram-no e disseram: tu sim és o seu discípulo, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: isso é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, e no entanto abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é religioso e faz a sua vontade, a este ele escuta. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Respondeu-lhe: tu nascestes todo em pecado e nos ensinais? Nos ensinas. E nos ensinas? E o expulsaram. Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado, encontrando-no, disse-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu vês, é quem fala contigo. Posso continuar? Por favor. Exclamou ele: creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Então disse Jesus: para um discernimento é que vim a este mundo, para que os que não veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. Alguns fariseus que se achavam com ele, ouviram isso e lhe disseram: acaso também nós somos cegos? Alguns fariseus que se achavam com ele ouviram isso e disseram: acaso sabeis que nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas dizeis: nós vemos, vosso pecado permanece. Ótimo, se conseguirmos, iremos até os últimos versículos do capítulo 9, caso não nos seja possível, alcançaremos o 37, que é, de alguma forma, uma espécie de desfecho de toda essa narrativa e todo esse debate controversivo até entre Jesus e os adversários judeus que não queriam perceber nas suas obras a presença de Deus, da ação de Deus, o Messias que esperavam, o Salvador pelo qual ansiavam. Nós precisamos, estou aqui novamente para contextualizar, se não começarmos, se não o fizermos, muitas perspectivas se dispersam. Vamos lá. Essas primeiras telas, esses primeiros quadros, já é a terceira vez que estamos a apresentar. Mas são necessários porque estamos voltados para o capítulo 9, que é uma das páginas mais ilustrativas em termos de teologia joanina. Pois bem, lá no prólogo, mais de uma vez, o prólogo do Evangelho de João, mais de uma vez, nós vimos, eu gostaria que você também tomasse sua Bíblia e fosse comigo até o capítulo 1, por favor.
William, você também. Estamos agora passeando pelo Evangelho de João, capítulo 1, o prólogo. Observemos. Você pode ler, William, 1:5. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. 1:9. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. 10. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. 12. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem quis receber, mais do que recebê-lo, era também agraciado. Mas vamos um pouco mais. Eu quero falar que estamos no prólogo e assim como das outras vezes também hoje. Os debates que encontramos no Evangelho de João, nos seus capítulos subsequentes, de alguma maneira, seus temas, os capítulos dos temas subsequentes, de alguma maneira, são já mencionados no prólogo. Aqui ouvimos, a luz brilhou, e brilhou nas trevas, as trevas não receberam. Foi o que aconteceu com o nosso cego. Cegueira era associada com trevas. A luz veio, passou a ver. A visão era associada com luz. Aquele cego aceitou o Senhor. Já percebemos do último encontro, mas hoje perceberemos um pouco melhor. Mas houve quem o tenha expulsado porque falara de Jesus. Gostaria um pouco mais que você lesse, por favor, William, versículos 17. João 1:17 agora. Ainda estamos contextualizando. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Um instante só. A lei foi dada por meio de Moisés. Isso desde... É parte do debate do capítulo 9. Nós somos discípulos de Moisés, tu é que és discípulo de Jesus. Lei, e era um dos temas, a lei e a observância da lei no capítulo 9. Pode ler, por favor, o que tem aí no versículo seguinte, 17. A lei foi dada por Moisés. Desculpa, Dom Perus, qual o capítulo? Versículo? Capítulo 1, versículo 16 e 17 agora. Tá. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Já aqui o evangelista apresenta esta, se não contraposição, a necessária complementaridade é preciso assumi-la. A lei prepara um caminho pedagógico, como diz Paulo, para a graça e a verdade. A lei é regra, graça e verdade é amor partilhado. A lei, o amor, o grande destino da lei é ceder lugar, da lei religiosa é ceder lugar ao amor de Deus. Vai, segue um pouco mais. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. E o nosso cego, em certo momento, quem é Senhor para que eu creia? Tu o vês. Ao ver, ao se encontrar com Jesus, ao vê-lo, qualquer discípulo, o nosso cego de nascença não tem nome, pode ser qualquer discípulo pode inserir aí o seu nome. Ele, ao ver Jesus, pode perceber quão grande é o amor do Pai. Mas nós vamos agora retomar já os nossos versículos
Antes, porém, eu gostaria de lhe chamar a atenção, querido telespectador, já destaquei nas outras duas vezes. Nos versículos 11 e 12, 9, 11 e 12, queira ler, William, 9, 11 e 12. Você já sabe até espontaneamente de tantas vezes que leu, mas leia mesmo assim, faça um esforço. 9, 11 e 12. Do capítulo 9, né? Isso, 9. Alguns diziam, é ele. Diziam outros, não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então, como se abriram teus olhos? 9, 11 e 12. Isso. 9, 17. 17 agora. Isso. De novo disseram ao cego, que dizes de quem te abriu os olhos? Respondeu, é profeta. Profeta. Se antes ele dizia não saber, agora no versículo 17 é profeta. E no versículo 33, por favor, vai lá. Versículo 33. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer. Depois 37 e 38. 37. Jesus lhe disse, tu vês, é quem fala contigo. Exclamou ele, creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Um homem que fez barro, colocou-me nos olhos. Um profeta, um homem que vem de Deus. Eu creio. Quero chamar a atenção, já fiz isso outras vezes, mas é bom que tenhamos bem claro diante dos olhos para que percebamos. O evangelista não quer contar uma história, a vida, relativa a acontecimentos de 2000 anos atrás. Ele quer que o seu leitor, está narrando, quer que o seu leitor participe da relação com aquela pessoa de Jesus Cristo, que o texto nos coloca diante dos olhos. Este é o texto ou a palavra do Evangelho. Por favor, você leu versículos 24, não é isso? Sim, comecei no 24. Então vamos lá. Queira ler agora, então... Voltemos, por favor, à primeira página. Eu gostaria a primeira tela, 24 a 37. Vai lá, William. Você já leu, né? Eu esqueci. Sim. Então vamos ao versículo 24. Chamaram então a segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, sabemos que este homem é pecador. Foi aqui que nós paramos da outra vez. Foi exatamente nesse ponto e eu expliquei. Só vamos retomar. Dar glória a Deus era a expressão para alguém que se sentia agraciado. Só que aqui dá a glória a Deus. Não porque Deus foi benévolo com ele, mas porque aquele homem, o cego, se deparara com um pecador, e se ele antes cego, reconhecesse no homem Jesus, alguém que fosse profeta, novamente lá no versículo, como no versículo 17, quem reconhece alguém como pecador, ou melhor, quem adere a um pecador, também é visto como um pecador e passivo de algum tipo de punição religiosa. E aí o versículo 25, então, agora este sim é novo, o que temos aí. Por favor, versículo 25, a tela seguinte. Respondeu ele, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Então... aqui é impressionante o uso do verbo saber. Se é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. No versículo anterior, pode ler,
Este é o 25, o 24, sabemos. 25, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Ou seja, por 3 vezes aparece este verbo. Vamos ao saber do versículo 24. Voltemos ao 24. Aqui o saber é um saber falso. Jesus não é pecador. É o revelador de Deus. Agora o 25. O outro saber é um saber indeciso. Se é pecador, não sei. É uma condição de indecisão. O terceiro saber, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Aqui há segurança. Este saber aqui decorre da experiência. Ele conheceu, ele experimentou, ele tem sua própria existência para mostrar quem é Jesus. O segundo saber é a dúvida de quem está em busca. O saber anterior, por favor, 24, este saber é o saber de quem rejeita. Isto é, o que pretende o evangelista com tudo isso? Voltemos ao 25. Que o antigo cego, ele nem conhece bem a si mesmo. E ele vivia num estado de total incerteza. Mas agora ele chegou à convicta segurança. Pela graça, pelo amor de Deus que sentiu em si, pela graça que sentiu em si, ele se reconhece alguém outro. Eu não sou quem eu era. O cego que estava nas trevas, agora está mergulhado na luz. Ele vê. Este é o início do nosso encontro e a explicação do texto, da terceira parte do capítulo 9 de João, que a gente explicará na sequência, após o intervalo. Antes do intervalo, eu quero agradecer a você que ajuda todos os meses, contribui todos os meses com essa obra de evangelização. Obrigado a você associado. Você que ainda não é associado, você pode fazer agora, ligando para a nossa equipe, 41 3221 6060. Vamos para o intervalo, voltamos já. Dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, dá-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra preciosa assim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz vai levar a palavra. A minha palavra certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, dá-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa.
Já estamos de volta, segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra. Aqui vai o nosso abraço para o Tiago, da cidade de Colombo, Fabiana nos acompanhando de Belo Horizonte, a Cristina do Rio de Janeiro e a Márcia nos acompanhando aqui de Curitiba. Saudação aí para todos vocês. Vamos lá, retomemos. Estávamos a ver, vocês e o William aqui, observando tudo. Estávamos concentrados no versículo 25, já passando para o 26, do evangelho, do quarto evangelho, capítulo 9, versículo 26, o cego de nascença. Seria importante, mantenha aí sua Bíblia, tenha-a diante dos olhos, por favor. Alguma anotação, se necessária, a Bíblia do William, eu vi, aí está cheia de apontamentos, ótimo meninão. No futuro você poderá também vir apresentar aqui, hein? Acho melhor não, né? E eu serei o leitor, você explica e eu leio. Cada um faz sua parte. Versículo 26, por favor, William. Disseram-lhe então, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Bom, é a terceira vez que conversam, hein? É impressionante como são reticentes, que teimosia, na realidade, eles estão buscando, mediante o achado de alguma divergência nas respostas, mediante essa possibilidade, querem desdizer e desautorizar o prodígio realizado por Jesus, não porque ele é capaz de fazer milagres, mas porque ele quer aproximar Deus de quem está cego e aproximar o cego, aproximá-lo de Deus para que conheça a luz. A teologia de fundo é esta, e o texto apresentado com os diálogos são os caminhos seguidos por uns e descaminhos buscados por outros para tentar fugir, para tentar desautorizar a verdade de Jesus. Isso não é somente, não foi um fato apenas de outrora, também agora. Quantas dificuldades para a evangelização, quantas objeções, algumas delas infundadas, e às vezes como se explora a fraqueza até da igreja, e às vezes tropeços nossos, de homens e mulheres de igreja, servem-se dos nossos tropeços para descaracterizar a grandeza do amor revelado pelo Pai em Jesus Cristo. Mas nós queremos voltar nossas atenções para o versículo 26. Você acabou de ler. Disseram-lhe então, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Na realidade, o apelo do cego curado é para que eles adotem um outro critério de juízo. Vamos voltar ao versículo anterior, por favor. Respondeu ele, se é pecador, não sei. Uma coisa que eu sei é que era cego e agora vejo. Eles propõem que seja pecador. Ele questiona mediante sua experiência. E aí é o versículo 26. Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele propõe o cego que se adote o princípio da realidade, mais do que discutir autorizações e desautorizações jurídicas. Constatem o que aconteceu comigo. Vamos observar João 9:15, versículo 15. William, você acompanhe comigo agora. Tente ouvir o William. Por favor, William. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. E agora 9:19. 9:19. E perguntaram-lhes, este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele vê? E agora o 26. Disseram-lhe então, que te fez ele? Como te abriu os olhos? É a terceira vez. Com isso o evangelista pretende mostrar ao seu leitor, e talvez questionar o seu leitor, aqui por 3 vezes,
As perguntas se repetem e ilustram com isso a resistência dos adversários que são incapazes de amadurecerem no conhecimento, no encontro e no conhecimento de Jesus Cristo. Há uma opção secreta de rejeitá-lo. E muito religiosos. Eis o risco no qual podemos incorrer também nós. Ter muitas informações sobre Jesus, mas não conhecê-lo como o cego. O cego experimentou em si mesmo a proximidade e a ação de Jesus. Não avançam, porque não querem experimentar a graça. Ou querem experimentar a graça segundo um modelo que não seja o de Deus, revelado em Jesus, mas um modelo que seja o próprio. E que lhes garanta uma condição, eles fariseus, uma condição de privilegiados religiosos. Mas esse problema não é só de ontem. O Papa Francisco, vez por outra, nos seus discursos, toca nisso. Uma espécie de autossuficiência religiosa que leva-nos ao desapreço pela humildade. Sempre quando queremos adaptar Deus a nós, facilmente oprimimos e exploramos e dominamos pessoas. Ei, telespectador, vale repetir, quando queremos que Deus se adapte ao nosso modo, facilmente invocamos até o nome dele para fazer sofrer outras pessoas. É o que está acontecendo aqui. Vamos ao versículo 27. Meninão? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes. Por que quereis ouvir novamente? Por acaso quereis também vós tornar-vos seus discípulos? Caramba, aqui ele parece... É uma ironia que o evangelista construiu para lançar em rosto dos adversários à época, mas dos leitores de qualquer época, e talvez de quem se pretende concessionário da verdade, ou que não quer ouvir. Observemos aqui, o beneficiado pela cura, aquele anteriormente cego, o cego não tem nome. Ele está a questionar, o que parece normal, o que parece normal para ele, para o cego beneficiado, afigura-se algo inaceitável para os seus questionadores. Já vos disse e não ouvistes. Eis o problema daqueles adversários. Ouvir. Ouvir na literatura bíblica, querido irmão, querida irmã, você telespectador, ouvir não é propriamente uma operação auditiva. Não é isso. Nos quadros do quarto evangelho, ouvir indica a capacidade sensível de perceber os sinais de Deus nos acontecimentos da história. Não é uma operação auditiva, mas é aquela capacidade de perceber os sinais de Deus nos acontecimentos da história. O evangelista Lucas até fala que Maria conservava aqueles acontecimentos e aqueles fatos e os meditava. O que é? É o comportamento de quem está com olhos e ouvidos e coração aberto, porque está à procura de Deus e quer perceber os seus sinais, os seus traços. No Evangelho de João, os sinais é uma palavra, gostaria de lhe recordar, nós já encontramos várias vezes. Ouvir não é ouvidos moucos do surdo, mas é a indisposição de coração em acolher a pessoa de Jesus. E aí a pergunta: quereis ouvir novamente? Não ouvistes? Quereis ouvir novamente? Quereis tornar-vos discípulos?
Assim como o verbo saber, também o verbo ouvir, atribuído aos dirigentes, está apontando para uma desfiguração da realidade. Constrói-se um contraste entre quem ouve, quem vê, quem não ouve, quem não vê. Se eles não ouvem, também não sabem. Ou e aquilo que há pouco eles diziam, sabemos que este homem é pecador. O seu saber é um saber preconceituoso. Isto é, não ouvistes, mas pretendem ainda saber. É preconceituoso, é uma rejeição antecipada. Isto é, o que pretende o evangelista de cada um de nós? Primeiro, buscar perceber e conhecer quem é a pessoa de Jesus. Não são as ideias ou os raciocínios acerca dele. É um encontro com ele. E palavra, filhão, palavra é pessoa, não esqueça. Não é voz, não é ideia, não é discurso, é pessoa. Vamos ao versículo 28, sigamos um pouco mais. Injuriaram-no e disseram: tu sim és discípulo daquele, nós somos discípulos de Moisés. Eu até coloquei em negrito aqui algumas dessas palavras, porque o negrito pode nos ajudar a perceber algumas conexões expressas nesse escrito. Alguns pensamentos. A máscara agora cai. Agora eles injuriaram-no. Agora já não é mais o benefício, a graça, quem foi que lhe beneficiou, se é um homem pecador ou não é. Agora sim, é a pessoa de quem testemunha a sua experiência, é esta que é rejeitada. Injuriaram-no. Assim foi traduzido. Ou insultaram-no. O verbo grego usado aqui, e que foi traduzido por este, injuriar, o tipo de verbo, designa o insulto a que se expõe. João escreveu lá no ano 95, final do século. A que se expõe aqueles que creem em Jesus Cristo. Ainda hoje, ei, telespectador, não sei se você sabe, nos dias atuais, o cristianismo é a religião mais perseguida pelo mundo afora. Vez por outra, nossos jornais apresentam algum tipo de chacina contra cristãos, ou bombas contra igrejas. O verbo no início do cristianismo para o insulto a quem segue Jesus Cristo era esse aqui, injuriaram-no. Loidoreo é o verbo grego. O evangelista pretende que o seu leitor leia no seu tempo. Assim como acontece hoje, já aconteceu no tempo de Jesus com o Senhor. Aquele cego de nascença que fora curado, também foi injuriado. Se acontece com você, querido cristão, do final do primeiro século, já aconteceu antes. Se acontece hoje, querido cristão, já aconteceu ontem. E se ninguém lhe puser qualquer objeção porque é cristão, talvez nosso modo de ser cristão esteja carente de profundidade. Pois bem, notemos aqui, injuriaram-no e disseram: tu sim és discípulo daquele. Nas nossas traduções nem tem daquele. Tu sim és discípulo, ou discípulo dele. Mas eu pus entre parênteses,
porque em grego está escrito discípulo daquele, numa forma muito depreciativa. Tu sim que és discípulo daquele pecador. É impressionante o uso de tu. Tu, nós. Tu és daquele. Nós somos de Moisés. É um contraste intencional. Discípulo de Moisés, nós somos discípulos de Moisés. Essa expressão, no final do primeiro século, estava a apontar para quem? Para aqueles líderes da sinagoga, no final do primeiro século. Eu já falei daquele contraste em que havia os que se tornaram cristãos e os que continuaram no judaísmo, e entre os dois grupos havia fortes contrastes, muitas tensões e, em alguns casos, dramáticas perseguições. Mas eu gostaria um pouco mais. Você pode ir, William, a 1:45, por favor. E se você quiser, telespectador, registre aí, anote na sua Bíblia e vai até lá com o William. 1:45, vamos notar, por favor, o que tem lá. Filipe encontra Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Opa, pode ler outra vez, William, 1:45. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Encontramos aquele de quem escreveram Moisés e os profetas, Jesus. Ou seja, Jesus não está em contraste com Moisés. Moisés, a lei e os profetas anunciaram que um dia o povo teria em seu meio o Salvador. E em João, Evangelho de João 1:45, nós encontramos os adversários de Jesus. Agora, em 9:28, nós somos de Moisés. Eles separam Moisés daquele, numa linha de contraste e de exclusão. Aquilo que no judaísmo mais originário esperava que o Salvador viesse, e Jesus é o Salvador chegado, mas há quem esteja a resistir. Isto o evangelista gostaria que o leitor percebesse. Mas vai também no capítulo 5, queira assinalar também aí na sua Bíblia, querido telespectador. João, capítulo 5, versículos 45 e 46. Pode ler, William, por favor? Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Moisés é vosso acusador, ele em quem pusestes a vossa esperança. Se cresces em Moisés, haveris de crer também em mim. Ou seja, se fosse séria a sua adesão ao que dissera Moisés, se o ouvissem, acolheriam aquele e não o desprezariam. O evangelista quer salientar o contraste que os defensores da lei religiosa à época pretendiam destacar, salvaguardar, porque eles eram detentores da autoridade, mais do que explicitar o alcance da lei de Moisés, queriam reter para si os privilégios de uma religiosidade marcada por muitos interesses. Vamos um pouquinho mais, e interesses de poder, porque olhem, sabe gente, dá para buscar muito poder com o nome de Deus, e também cifrões, não é de hoje.
Versículo 28, 29 agora. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Deus falou. A forma como o evangelista escreveu, Deus falou, é no passado perfeito, que para nós não é um acontecimento que ficou lá atrás. Para nós passado é um acontecimento que ficou lá atrás. Na língua grega, é um acontecimento lá de trás que permanece atuando ainda hoje. Ou seja, a palavra dita por Deus a Moisés ainda permanece e é válida. E isso eles sabem. Mas a palavra de Moisés, que anunciava Jesus, ou um Messias Salvador, um verbo, embora não usasse essa expressão, o verbo se fez carne, não era isso, não eram essas palavras e nem essas as imagens, que o verbo de Deus se tornaria pessoa humana e estabeleceria sua tenda entre os humanos. Embora Moisés em nenhum momento tenha dito, nestes termos, a lei e todas as tradições do judaísmo anunciavam que chegaria um Salvador. Chegou e não o reconhecem. O evangelista está apontando para um outro problema. A cegueira é do cego de nascença ou a cegueira é daqueles que veem e recusam-se a acolher? Nós não sabemos de onde é. Ou seja, dizer que não se sabe de onde é, significa também dizer que se desconhece tudo dele. Rechaçam que Jesus tenha algum vínculo com Moisés. Recusam. O que pretende o evangelista além desta notícia? Os adversários de Jesus não sabem de onde ele é, ou dizem não saber. Mas o leitor sabe. Encontramos aquele. Leia lá 1:45 novamente, William. Encontramos aquele de quem prometeram Moisés e os profetas. E ele continua um pouco mais. É Jesus de Nazaré. Pode ler, William. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem escreveram Moisés, na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. E daí um pouquinho mais? Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? E daí? Filipe lhe disse: vem e vê. O que está precisando é que eles aceitem ver. O cego viu. Eles se recusam a ver. A visão do cego. Antes nada via, nada vislumbrava. Problema visual. Agora vê. Mais do que uma cura dos olhos, é perceber que em Jesus as promessas de Deus chegaram à sua plenitude. Tem mais intervalo, a gente continua depois. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial, e até mesmo compartilhar nas suas redes sociais. Vamos para o intervalo, voltamos já. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala-me, irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor. Dá-me de beber desta fonte,
Já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra. Quero aqui enviar um grande abraço para a Lúcia Barroso, de Itapipoca, Ceará. A Tatiana, de Curitiba. A Rosana está nos acompanhando de Corbélia, Paraná. Lúcia Teles, de Autônia, Paraná. A Edna, de Fortaleza, no Ceará. A Silma, de Rio Verde, Minas Gerais. Ótimo, que bom. Estas de Corbélia, de Rio Verde, do Ceará, de Goiás, aqui de Curitiba. Por causa da palavra, arranjamos tempo para tantos compromissos e alguns deles até fúteis. E aqui a palavra, e a televisão nos leva até lá. E você vem até aqui, de alguma maneira, as distâncias ficam encurtadas, porque o som e a imagem da TV Evangelizar coloca diante dos olhos a palavra do Senhor. Para quem não é daqui, quanto para quem é daqui, o nosso meninão aqui está redescobrindo a palavra. Pelo menos já me falou. Você não está aqui querendo me conquistar, né? É verdade. Ótimo. Mas sigamos. Versículo 29. Já vimos. Todavia, eu gostaria que você recordasse, querido telespectador, telespectadora. Eu vou ler o 29 e você passa imediatamente para o 30 sem interrupção. William, tá bem? Ok. Vamos lá. Você acompanha comigo aqui. Eu agora sou um dos dirigentes, fariseu, falando com ele, com aquele beneficiado, com aquele miraculado, com o cego que agora vê. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas não sabemos de onde é este que você crê. Nós não sabemos de onde é esse que você diz que curou os teus olhos. Respondeu-lhes o homem: isso é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é? E, no entanto, abriu-me os olhos. Ou seja, espantoso. Na realidade, abrir os olhos era um fato absolutamente sem precedentes em tudo o que se conhece, o que se conhecia até então sobre as tradições do Antigo Testamento. Nunca alguém tivera os olhos abertos ou passou a ver alguém que tinha sido cego de nascença. Houve sim, Tobias, seu pai, tivera cegueira, mas contraíra a cegueira. Ele via, tornou-se cego, foi curado. Mas este aqui, dizer que é cego de nascença, é absolutamente dominado pelas trevas. Já quando nasceu estava, é a imagem usada, imerso em um mundo sem rumo. Quem está no escuro não sabe para onde vai. Em uma vida sem sentido. E se este fato, no entanto, abriu meus olhos, eis o fato sem precedentes. Aqueles encarregados de discernir a legitimidade de certas experiências religiosas, eles não reconheceram que no extraordinário algo de maravilhoso estava a se verificar. Isto é espantoso. O que deveria suscitar suspeita não é que eles não saibam, mas a atitude das autoridades que se negam a reconhecer. Isto é espantoso. Vocês, tão religiosos que são, não percebem que no extraordinário, neste prodígio, neste milagre, há uma força maior do que qualquer possibilidade humana. Ele está espantado. Ou seja, aquele ex-cego vê como evidente aquilo que os que veem não percebem. Eis o espanto, a perplexidade. É uma forma de linguagem aqui narrativa para destacar onde está o real problema. Não é naquele que realizou o prodígio, Jesus. Não é naquele
beneficiado o cego, mas naqueles que se recusam a interpretar de maneira justa o que é evidente por si mesmo. Assim, é a reflexão que o autor, o evangelista, quer que o leitor perceba. O grande problema daqueles não é Jesus, é a dureza de coração, a resistência, a determinação em não aceitar, em não crer. Crer é aderir. Aderir a uma pessoa. E se Jesus apresenta um modo de Deus avizinhar-se do homem de uma maneira que não dependa do templo e do culto, eles perderiam os privilégios do templo e do culto. É espantoso para ele, o cego, o ex-cego. Demos um novo passo, por favor. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é religioso e faz a sua vontade, a este ele escuta. Sabemos agora é o ex-cego que assume os verbos. Sabemos os verbos empregados pelos dirigentes religiosos. Ou seja, o que lhe acontecerá pode lhe sobrevir somente de Deus. Sabemos que Deus ouve, não ouve os pecadores, mas alguém que é religioso e faz a sua vontade. Esse é um tipo de pensamento usual à época. Deus ouve quem busca, quem faz a sua vontade. É aquela indagação de onde? Lá do versículo 29. Você pode ler, por favor, William, o que tinha lá no versículo 29? Versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Agora está respondendo. Não necessariamente onde como um advérbio de lugar. Quero lembrar, as bodas de Caná já passou. Já nos deparamos com um outro onde. O chefe da festa, nas bodas de Caná, ele não sabia de onde viera o vinho. Não é um lugar, mas de qual experiência. Aqui João usa isso, o evangelista, de maneira intencional. Ou então os primeiros discípulos, mestre, onde moras? Não é um endereço, mas como é possível ter com ele uma experiência de convívio, conhecer, colocar-se diante dele, olhos nos olhos, experimentar sua bondade. Agora, neste caso, está respondendo, não sabemos de onde vem, mas é alguém que Deus ouve, é alguém que Deus escuta. É alguém que tem uma profunda relação de intimidade e de proximidade com Deus. Observemos lá o que tem em 3:2. Por favor, William, João 3:2. É Nicodemos. Só o William vai até lá, você acompanha, telespectador. Acompanhe aqui comigo. Enquanto ele chega até lá, eu gostaria que você observasse o que há de semelhante entre a palavra do nosso beneficiário aqui, do encontro com Jesus, aquele que fora cego, com Nicodemos. Você pode ler, por favor, William? À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos percebera que naqueles sinais de Jesus, ou que aqueles sinais de Jesus apontavam para a presença de Deus. E Nicodemos era um fariseu, e era um homem sério, e era um homem que estava em busca. Pois bem, se alguém é religioso, Deus faz a sua vontade e ele escuta. Aquele homem que fora cego, percebera que o que acontecera a ele era um sinal da proximidade amorosa de Deus.
E se aquele homem passar a ver, a partir do que lhe fizera Jesus, então este Jesus é escutado por Deus. Não é pecador, como dele já haviam dito. Vamos um pouquinho mais. E aí o versículo, qual foi o nosso versículo? 31? Isso, agora o 32, por favor. 32 e 33. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto... Deixa eu ler por aí, Dom Peluso. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Pois bem, uma grandeza tal, só com Deus. Como Nicodemos. Por conseguinte, não é possível. Este é pecador. Não é. Não discuto com os fariseus, assim o homem que fora cego. Mas a minha experiência e o que aconteceu comigo desmente o que dizem eles. Entre a minha experiência e a autoridade que não ouve a voz de Deus e não o conhece, é preciso que o leitor faça uma escolha. O evangelista, ele não pretende simplesmente descrever acontecimentos passados. Ele quer que o seu leitor entre naquelas cenas e faça as suas opções, se possível, a opção por Jesus Cristo, tornando-se seu discípulo. Bem, vamos a um pouquinho mais agora ao versículo 34. Responderam-lhe: tu nascestes todo em pecado e nos ensinais? E o expulsaram. Bem, agora sim, desmascarou tudo, né? Tu nasceste todo em pecado e nos ensinais? Fica bem explícito que eles rejeitam o que a realidade expusera com todas as evidências. Antes somente Jesus era pecador. Agora também ele, aquele ex-cego, que fora agraciado com o dom da visão, da vista, agora também ele é pecador. William, quando rejeitamos encontrar Jesus, também julgamos os outros segundo a nossa pobreza interior. Eis o que aconteceu aí. Recusaram Jesus e agora expulsaram. Reconheceram-no imerso em pecado. Ele que fora acabara de ser tirado das trevas e vê, fala, afirma, contesta. Ou seja, já não se fala mais de pecador, já não se fala mais de cura, já não se fala mais de trevas, de luz, de quem o curara, como acontecera. Eles perguntaram 3 vezes e agora o expulsaram. E daí o versículo 35, o que nos apresenta? Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. Encontrando-o, disse-lhe: crês no Filho do Homem? Impressionante, né? Quem é o sujeito do verbo encontrar, William? Veja de novo, por favor, leia. Telespectador, acompanha comigo. Vale para o telespectador a mesma pergunta. Nem precisa ler na sua Bíblia. Ouça a leitura do William. E tentemos responder quem é o sujeito do verbo encontrar. Vai lá, William. Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. Encontrando-o, disse-lhe: crês no Filho do Homem? Encontrando-o. Foi traduzido encontrando-o.
Claro que é Jesus que encontrou. Traduziu-se aqui encontrando-o. Mas na forma que o verbo grego foi empregado, não encontrar na nossa língua portuguesa parece que é uma casualidade. Eu acabei, por acaso, encontrando o Vinícius em alguma esquina. Não é este verbo empregado pelo evangelista. Foi traduzido encontrar, mas Jesus ouviu dizer que o havia expulsado e foi procurá-lo. Encontrou-o porque o buscava. Buscando-o, encontrou-o. E encontrou-o e disse-lhe: crês no Filho do Homem? Não é mais o mesmo. Agora fizeram um percurso mental e um percurso espiritual. Agora ele tem condições de fazer sua adesão a Jesus Cristo. Não é que adere a Jesus e por isso é abençoado. É abençoado para que adira. Ele nascera cego. E foi o Senhor que se avizinhou a ele, buscou-o, primeiro, a cura, depois as objeções ante as quais ele, o curado, se deparou. Houve uma progressividade, maturação, aprofundamento. O Senhor o buscou e o encontrou, e agora um diálogo. Aderes ao Filho do Homem? Crês no Filho do Homem? A cura tinha um objetivo então. E aqui, minha gente, eu gostaria de lhes chamar a atenção. Facilmente, nós pedimos muito a Deus nas nossas orações. Somos filhos, temos o direito, não está errado. Experimentamos muitas dores, muitas misérias, muitas insuficiências, muitos tropeços. Precisamos e é legítimo pedir. E às vezes pedimos até milagres. E há situações em que o fato extraordinário até acontece, sim. Mas o que pretende o evangelista do seu leitor? Que compreenda, o objetivo não é o milagre, é crer no Filho do Homem, é crer em Jesus Cristo. Este fora curado para que pudesse ver. Ou seja, crês no Filho do Homem? A pergunta. Digamos assim, Filho do Homem, no quarto evangelho tem um sentido. No quarto evangelho tem um sentido de exaltação. Mencionar Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que passara pela paixão, morte, ressurreição, chegara à exaltação. No Evangelho de João, esse título aponta para este conteúdo mais amplo. Ou seja, é uma pergunta que o evangelista faz para o leitor do ano 95, ou 98, ou 100, ou 90, o ano em que foi escrito o Evangelho. Você crê? Você adere a Jesus Cristo? Não se trata então de buscar milagres, mas de buscar Jesus. Eu encontro o pessoal com Ele, não com o milagre dele apenas. Segue. Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E daí? Jesus lhe disse: tu vês é quem fala contigo. Tu vês. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lá no início do Evangelho. Vem e vê. Agora
este aqui também é convidado a tomar em grande apreço a experiência de ver. O verbo ver, empregado pelo evangelista, aqui é um verbo grego. A língua grega, aquela dos evangelhos, tem vários verbos para a operação ver. Também em português, ver, olhar, vislumbrar, dizemos também enxergar, mas ver, olhar, enxergar quase sempre é a relação do olho com um objeto visto. Na língua grega não. O verbo empregado aqui, ver, é uma experiência de conhecer a pessoa a partir de dentro, a partir dela mesma, a partir de sua expressão mais profunda, a partir da sua verdade mais explícita, singela e sincera, não necessariamente objetivada em materialidades, mas o que a pessoa é, conhecer a pessoa. Tu o vês, não como operação visual, mas como relação pessoal. E daí, qual foi a resposta de Jesus, William? Versículo 38. Isso. Vamos lá, deixa eu ir aqui pela Bíblia. Exclamou ele: creio, Senhor, prostrou-se diante dele. Então disse Jesus: para um discernimento é que vim a este mundo, para que os que não veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. Ou seja, ele, cego, passou a ver, e aqueles que viam muito bem, não viam que em Jesus os tempos messiânicos da salvação tinham chegado. Nunca Deus se fizera tão próximo e tão visível da humanidade, mas os encarregados deste discernimento não viram, não perceberam. Vai um pouco mais, William. Versículo 40. Alguns fariseus que se achavam com ele ouviram isso e lhe disseram: acaso também nós somos cegos? E daí? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas dizeis: nós vemos, vosso pecado permanece. Claro que são cegos. Não percebem que naquilo que Jesus faz, nos sinais que ele deixa, Deus está com ele. São cegos, sim. Cegos eles ontem. Talvez cegos nós hoje. Quem o busca, o vê, percebe-o. Quem não o busca, nem mesmo diante de milagres, percebe sua presença. Façamos nossas apostas. Chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a todos vocês. Mais uma vez agradecer os nossos associados. Lembrar que nós estamos com a campanha de expansão da Rede Evangelizar de Comunicação, terceira etapa. Faça a sua contribuição e nos ajude. Muito obrigado. Evangelizar é preciso. Faça-me crer que há razões para lutar. Faça-me ver que há caminhos a trilhar.